bom dia, Silva, bom dia. Thanks God every day, bom dia, Jairo. Nessa terça-feira nós vamos voltar falar sobre um assunto essa semana, que é um assunto que Deus tem falado muito no meu coração, que é sobre os bloqueios, né? Já falamos várias vezes, né, Jairo, aqui. Mas cá estou eu novamente para falar sobre os bloqueios emocionais. Bom dia, Ivone. O que significa falar sobre bloqueios emocionais, né? Bom dia, querida. Significa falar sobre liberdade, sobre libertação, sobre a libertação que Deus quer fazer com as pessoas, com o seu povo, né? E para falar sobre isso, nós vamos voltar na mesma passagem de ontem, onde nós falamos sobre emagrecimento. À luz dessa palavra, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito amplo, que é sobre os bloqueios emocionais, né? Então vamos ler aí juntos Êxodo capítulo 3, versículos 7 e seguintes. E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Bom dia, Fabiana. Deus fala: eu conheço os seus sofrimentos. Não é lindo isso? O Senhor, Ele olha para nós e vê os nossos sofrimentos. Quero confidenciar uma coisa para vocês, que eu tive muita dificuldade. Eu errei muito na vida, né? Não sei se vocês já erraram, mas eu já errei muito na vida. A minha vida é uma sequência, né, de erros, de pessoas erradas, de escolhas erradas, de situações erradas, de lugares errados, muita coisa errada, né? Meus 50 anos daria um livro. E aí, esses erros que eu cometi durante a minha vida, as minhas escolhas erradas, né, eu sofria muita acusação. Então hoje que eu ajustei muitas coisas na minha vida, então hoje eu ajustei. Aí eu olhava para trás do tempo que eu estava nos erros, né? Bom dia, quem tá chegando aí, bom dia, bom dia. Eu olhava para os erros do passado, os meus erros, e eu tinha acusação com os meus próprios erros. Então, resumindo, é o seguinte: eu não aceitava a minha própria história. Bom dia, Van, seja bem-vinda, prima do coração. Então eu olhava para os meus erros e não aceitava a minha história. Olha só que coisa tão louca, né? E durante muito tempo eu sofri acusação. Eu me acusava. Na verdade, quem acusa é outro, né? A gente pensa que é a gente que está acusando, mas na verdade tem o acusador, que fica nos lembrando dos nossos erros. E os meus erros, né, como os erros de todos, está muito na área da alma. Então eu sempre tenho batido nisso, né? Nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. O corpo não tem jeito não, tá? O corpo só quando a gente receber o corpo glorificado depois da volta de Jesus. Então o corpo é isso aí mesmo, né? O sofrimento do corpo não passa não. O espírito tá pronto. Então onde é que nós estamos então aí, entre aspas, com problema, né? Com a alma. Então, pra gente entender o que é alma, nós podemos entender onde que age, né? Onde é que está a alma? Está nos nossos pensamentos, nas nossas vontades e nos nossos sentimentos. Quando a gente fala isso, fica mais dá para entender melhor o que é alma, né? Então, aí que está a nossa questão. Os sentimentos, os pensamentos e as vontades. E os sentimentos, né? Aquilo que a gente sente, tem muito a ver com o que aconteceu no nosso passado. Então, quando eu olhava para a minha própria história, isso é bem recente, tá? Essa libertação, ela é bem recente. Então, quando eu olhava para a minha própria história e não aceitava e me culpava, eu estava ali numa luta com os meus sentimentos, né? E por que essa luta? Por questões lá do passado que, pasmem, muitas vezes nós não temos nem consciência do que nós vivemos. E é interessante que o povo de Deus, eu gosto muito dessa parte, né, da Bíblia que mostra a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, passa pelo deserto e chega à terra prometida. O que faria alguém, sabendo que existe aqui uma terra que mana leite e mel, sabendo que existe, o que faria um povo continuar na escravidão? O que você acha que faria? Eu vou te falar o que eu acho que faria. Não acreditar que realmente essa terra é uma terra de delícias, é uma terra que mana leite e mel. Trazendo isso para a nossa realidade. Eu vivi durante muito tempo escrava de alguns sentimentos. Eu não entendia direito, eu fazia escolhas erradas,
Eu estava com pessoas erradas, em lugares errados, tentando resolver uma dor, mas isso não era claro para mim como é claro hoje. E eu não enxergava que existia. Teoricamente eu sabia, mas de verdade eu não sentia, eu não acreditava que existia um jeito de viver fora das dores que eu sentia. E eu tentava resolver as minhas dores com escolhas erradas. Quando isso ficou claro para mim e eu fui curada dessas dores, eu parei de me culpar pelos erros que eu cometi, tantos erros na minha vida inteira. Os erros que eu cometia era tentando diminuir a dor que eu estava sentindo. Então, quando eu entendi isso e fui curada das emoções lá muito antigas, mas muito antigas mesmo, viu? Tem coisa que foi curada que já tinha 50 anos. Aí vocês imaginam onde é que eu tava há 50 anos atrás, né? Então eu fui curada de coisa muito antiga e outras coisas também. Porque às vezes nós pensamos, o meu problema é o meu marido, que é muito difícil. O meu problema é minha situação financeira, que é muito difícil. O meu problema são meus amigos, são meus filhos. Meu filho dá muito trabalho. A gente sempre acha que o problema é o que está acontecendo agora. Mas, na verdade, o que está acontecendo agora só está repetindo as dores que aconteceram lá atrás, muitas vezes no útero. Muitas vezes no útero. Eu falei um pouco sobre isso semana passada, mas eu não falei basicamente dos bloqueios. Eu falei sobre as dores que nós temos muitas vezes em relação a pai e mãe. E Deus trouxe isso muito forte no meu coração. Deus tem trabalhado muito isso em meu coração. Por isso Ele me curou em tantas coisas nesses últimos tempos. E eu trago para vocês então uma saída. Que saída é essa? Qual era a saída do povo de Deus, os hebreus que estavam no Egito e enxergaram a possibilidade através dos olhos de Moisés da terra que mana leite e mel? A saída chama-se deserto. O deserto é o tempo de cura. Mas só que o deserto, só de falar assim, deserto, e ninguém sonha em estar num deserto. Ninguém fala, nossa, meu sonho é pisar naquela areia escaldante. Ninguém tem esse sonho. Mas o deserto, ele faz parte do todo da história. Mas o que me faz então enfrentar um deserto escaldante? Só se eu tiver certeza absoluta de que existe realmente essa terra que mana leite e mel. O povo hebreu, muitos não viam, não acreditavam. Compraram a primeira vez ali a ideia com Moisés e enfrentou, mas eles arrependeram tanto disso, a palavra de Deus conta, né? O tanto que eles arrependeram de entrar no deserto. Mas por que eles arrependeram? Porque o deserto ele é difícil e quando você não enxerga o que vai vir depois, aí fica quase insustentável. Se tivesse como, voltaria para trás. E qual é o exemplo de dois homens, né, que viram isso de forma diferente, mas foi tão diferente, que conta, né, a palavra de Deus fala que um deles chegou no final com 80 anos, quer dizer, 40 anos depois, e falava, meu vigor é dos 40, ou seja, passou 40 anos, parece que não passou. Por que isso? Porque dois homens de Deus, foi Josué e Caleb, eles viram e acreditaram que eram para eles. Essa é a grande sacada. Se eu enxergo que existe essa vida, se eu enxergo essa terra que mana leite e mel, e o que é essa terra que mana leite e mel para nós? É a vida plena nessa terra. Porque eu acreditar que existe uma vida plena, uma salvação depois, é uma coisa super importante, mas se eu acredito que eu tenho essa vida plena nessa terra, isso é muito significativo. E o Senhor foi tão claro, né? É chegado o reino de Deus. Quando fala é chegado, é que também é para este tempo. Eu tenho a paz que excede todo entendimento, eu tenho a terra que mana leite e mel nesta terra, que vai para o tempo seguinte. Mas se eu acho que essa vida é só sofrimento e que a parte boa só acontece depois da morte, eu perco, né? Eu perco o que tem para essa terra, a terra que mana leite e mel. Deus não prometeu para eles depois da morte. Deus prometeu naquele tempo pisar na terra que manasse leite e mel. A terra de delícias que era Canaã, né? E eu vivi isso, eu experimento isso e eu trago esses questionamentos aqui pro Thanks God, né, nossa conversa de tempo em tempo, porque eu vejo algumas pessoas, gente, eu vejo e eu fico tão angustiada, porque eu vejo o sofrimento, eu sei que existe um deserto para aquela pessoa enfrentar e eu já vejo a terra dela que emana leite e mel, a terra de delícias dela, mas muitas vezes eu não consigo, eu falo, mas a pessoa não enxerga. É
a mesma coisa de Moisés, né? Moisés, guardado as devidas proporções, Moisés falava, mas o povo não acreditava. Tanto que o povo fez deuses no meio do caminho, o povo aprontou, o povo reclamava, chorava, falava mal de Deus, porque Moisés tentava falar, ele falava com eles, mas eles não conseguiam acreditar. Então eu tô aqui nessa mesma angústia, guardada as devidas proporções, dizendo para vocês, eu quero só convencer vocês de uma visão que Deus me deu, de uma experiência que eu tive na minha vida e que todos nós podemos viver a mesma coisa. Eu vejo algumas pessoas, né, por exemplo, entre a conversa com os meus alunos, as minhas alunas, né, pessoas assim que sofrem tanto no processo de emagrecimento, sofrem tanto, e eu enxergo ali, né, os bloqueios, mas as pessoas não conseguem enxergar que existe uma vida sem os bloqueios, porque muitas vezes os bloqueios dela já duraram o tempo inteiro de vida delas, como aconteceu comigo, né, bloqueios de 50 anos atrás. E aí meu papel é insistir nisso, para que existe uma vida leve. Então, por exemplo, vamos falar de emagrecimento, mas poderíamos falar de casamento, de educação de filho, qualquer coisa. Tu fala emagrecimento porque todo mundo, de certa forma, já viu alguém ou vive essa luta, né? Então, quando você tem um processo de emagrecimento, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Você tem que abrir mão de algumas comidas, de algum tanto de bebida, enfim, fazer um exercício físico, abrir mão do sofá. Tem um processo para ser feito. Só que, quando a dor emocional é tão grande, eu tenho dificuldade de entrar nesse processo. Não é porque emagrecer é difícil, não é porque ficar sem comer é difícil. Onde é que está a dificuldade, então, do emagrecimento? Está na dor emocional. Está na dor emocional. Porque quando aquela pessoa, ei Sara, bom dia, quando aquela pessoa que está naquele sofrimento emocional muito grande, quando ela cai de boca em cima de um bolo de chocolate e ela está no meio de uma dieta para emagrecer, ela bebe todas no final de semana, mas ela está no meio de um processo de emagrecer, ela faz tanta coisa errada e ela está no meio de um processo de emagrecimento, na verdade, o que está acontecendo com aquela pessoa? Ela está simplesmente dando um analgésicozinho, diminuindo um pouco a dor do sofrimento emocional dela. O problema dela não é com o bolo que ela está comendo. O problema dela não é com o excesso de bebida alcoólica, não é. Na verdade, o problema dela é uma dor emocional muito grande. Ela está dando um analgésico. A bebida é um analgésico, é para diminuir a dor. A comida em excesso é um analgésico. É a dor emocional, é a alma. A alma está gritando e ela entrega ali um bolo e por hora dá um confortozinho, porque lógico que é confortável. Comida é confortável. Quando a gente come uma coisa muito gostosa, que é gostoso no nosso padrão, dá aquele conforto, aquela coisa boa, sabe, igual dormir, deitar naquela cama gostosa, aquele conforto físico. E esse conforto físico diminui naquele momento a dor que aquela pessoa está sentindo, mas a dor não é física, a dor é emocional, né? Obrigada. Acho que tá tudo certo agora. Eu fui mandar um coraçãozinho pra Sara aqui, que agora tem um coraçãozinho, você curte o comentário, né? E eu fechei o negócio todinho, também que voltou de boa. Então, como é que eu vejo sofrimento? Por exemplo, olha só que coisa louca, né? Antes de falar de alguns exemplos, gente, olha só. Eu vou fazer uma coisa essa semana que é o seguinte, eu vou falar de bloqueios emocionais de hoje, de terça-feira até sexta-feira. Eu vou falar sobre vários bloqueios emocionais e vou dar várias dicas práticas pra vocês. Eu escrevi um e-book sobre esse assunto. Alguns aqui, a Fabiana que tá aqui online já comprou o e-book. No e-book custa R$15 e o link tá na bio do meu Instagram. Só que tem um segredinho, tem um presente para você que vai comprar o livro. Eu vou dar uma mentoria de 3 horas através do Zoom, né, através de uma videochamada. Eu vou fazer uma mentoria para quem comprar o livro essa semana. A mentoria vai ser dia 5 de junho, é um domingo. Então tá prometido, dia 5 de junho eu vou dar uma mentoria falando práticas de desbloqueios, para você fazer seus desbloqueios. Para quem vai ser isso? É gratuito para quem comprar o livro. Como é que eu acesso isso? Quando você compra o e-book, você vai ler, tem várias tarefas no e-book. Aí que bacana, a Fabiana comprou, tá lendo, né? E aí tem vários exercícios no e-book, mas tem mais uma coisa. Na última página tem um link para você entrar no grupo. Esse grupo vai ser combinado lá, eu vou colocar lá o link do treinamento de uma mentoria que eu vou fazer para vocês. É gratuito para quem comprar o livro, é só comprar o livro, acessar o link e eu vou dedicar 3 horas
para vocês, para quem estiver lá, falando sobre desbloqueio, como desbloquear, parte prática. Vou fazer algumas mentalizações, parte prática mesmo, para você entrar nesse deserto e sair dele. Então tá prometido aqui para vocês. Vou falar sobre isso todos os dias da semana, tá? Vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Então, quando eu fico angustiada de ver, por exemplo, ontem conversei com uma amiga muito querida, né, que tava de aniversário ontem, e aí ela falando comigo, André, fulano, meu marido, né, meu marido virou alcoólatra, tava me contando, né, todos os dias bebe, todos os dias tá no bar, todos os dias chega em casa tarde da noite, já alcoolizado, e enfim, e ela contando a luta dela. E eu vejo uma situação dessa, eu não consigo mais, depois de entender de bloqueio, eu não consigo mais falar desse homem que está dando trabalho para ela e que tá bebendo muito. Eu só consigo enxergar a dor desse homem. O que ele faz todos os dias no bar? Ele vai todos os dias tomar a dipirona, entre aspas, dele. Ele vai tomar o analgésico dele. Naquele momento, ele tem um alívio. Naquele momento das dores emocionais dele. A mesma coisa, aquela aluna minha que não consegue emagrecer. Sabe aquela pessoa que precisa perder 30, às vezes até 40 quilos, ela perde, até menos, né, 20 quilos talvez, ela perde aquele peso e ela volta aquele peso. Ela perde aquele peso, ela volta aquele peso. É aquela angústia que ela vive. Por quê? A pergunta que eu faço aqui, olha só que é uma pergunta interessante. O que faz uma pessoa manter? Vou falar uma expressão que pode parecer estranha, mas eu vou explicar. O que faz aquela pessoa manter aquela capa de gordura no corpo? O que faz a pessoa manter uma capa de gordura no corpo? Se conscientemente ela não quer, ela olha no espelho e não gosta, ela vai no exame, os exames estão todos ruins, os exames dela. Por que ela mantém essa capa de gordura no corpo? Eu vou contar pra vocês. Porque uma capa, ela te protege. A capa te protege. A pergunta que a pessoa tem que fazer é: essa capa de gordura até esse momento me protegeu do quê? A maioria das vezes, a capa de gordura protege a mulher, quando é mulher, né? Protege a mulher de abusos sexuais. A mulher que é abusada, a criança, né? A menina que é abusada na infância, ela desenvolve uma proteção, porque quando uma criança, quando a menina é abusada sexualmente, e aqui nós não precisamos falar, mas não teve penetração, mas teve isso, não tem nível. Tem o nível de dor, não tem o nível de acontecimento. Não, mas não chegou a acontecer nada, foi só uma molestação. Nós não estamos falando de nível de físico, nós estamos falando de nível de dor. Aquela criança que sentiu aquela dor da molestação, do abuso sexual, ela não teve naquele momento a proteção de quem ela esperava ser protegida. Não teve. Ela estava ali desprotegida na mão de alguém. E ela foi abusada. Quando ela é abusada, a criança, a dor que a criança sente, ela desenvolve uma necessidade de uma proteção. Ela precisa se proteger porque ela não teve a proteção de quem ela esperava ter. E ali cria-se então uma necessidade de proteção. E essa necessidade de proteção, ela vira na maioria das vezes uma proteção física com a capa de gordura. Quantas pessoas que vivem também em outra situação, casamentos, né? Casamentos repetidos que não dão certo. E de onde que vem essa dor? Muitas vezes essa dor, ela vem de uma carência afetiva na infância. Alguém que perdeu o pai, ou alguém que tinha o pai presente ausente, uma dor que a criança sentiu e ela foi ali em algum momento, ela se sentiu abandonada. Ela fica carente e ela leva essa carência para relacionamentos errados ao longo da vida, que chega ao ponto de vários relacionamentos, que ela tenta relacionamentos sérios, ela tenta se entregar. Ou então aquela pessoa que quando ela começa a se relacionar, ela já quer um compromisso do companheiro ou da companheira. Ela já quer, tipo assim, já falta falar, assina aqui, ó, pra ter certeza que você vai ser meu. Então tem pessoas que mal conhecem alguém e já se agarra naquela pessoa e ela quer uma segurança, ela quer uma certeza de que aquele relacionamento vai dar certo. De onde que vem isso? É uma pessoa que tem um adulto com problema? Não, é uma criança com problema. É uma criança que possivelmente foi ou abandonada ou rejeitada, talvez foi tentativa de aborto, talvez não teve aborto, uma tentativa, mas teve uma rejeição porque veio na hora errada. Essa dor da criança, ela leva isso pra vida adulta e ela não sabe. Aí ela fala, eu tenho um dedo podre pra homem. Porque tentou ela queria que ele assinasse dessa certeza que ia ficar com ele, mas ele não ficou porque o relacionamento estava no início, no final não deu nada mesmo. Aí ela tenta outro, e ela tenta outro errado, e aí ela tenta de novo que essa pessoa seja fiel, que essa pessoa seja fixa com ela, e ela tenta fazer essa pessoa assinar esse documento com ela, mas na verdade, por que ela quer tanto essa certeza? Porque ela vive numa insegurança muito grande.
porque ela pensa que qualquer pessoa vai abandonar ela a qualquer momento, mas na verdade é porque ela foi abandonada, ela se sentiu abandonada lá atrás. Então são dores na alma, mas o melhor de tudo é que tem cura. O melhor de tudo é que vai ficar salvo sim, vai ficar salvo. Fica sempre aqui no IGTV, viu? É Márcia, né? Márcia. Então, o que acontece com a criança? A criança que não resolve a sua dor na infância, ela leva essa dor para ser reforçada na adolescência. Ela faz outras bobagens. É onde eu tinha muita culpa, eu sentia culpa pelas minhas escolhas que começaram lá na adolescência, escolhas erradas que eu fiz desde os 15 anos. Eu fui embolando escolhas erradas em cima de escolhas erradas. Eu que te agradeço, lindona, por estar aqui comigo, viu, Márcia? E aí eu comecei eu tinha vergonha da minha história, mas os erros que eu cometi na adolescência era só dando reforço para as minhas dores da adolescência, e um erro foi trazendo outro, e foi trazendo outros, enfim. E aí eu sentia muita culpa. E existe, como eu disse, um acusador. Existe alguém que é especialmente dedicado a causar bloqueios, especialmente dedicados a machucar as crianças, a tirar a compreensão dos pais, a fazer o pai sair de casa, a fazer a mãe não ter tempo ou não ter paciência para a criança. Existe alguém que tem total interesse de que essa criança seja bloqueada. Por quê? Para fechar nosso raciocínio já aqui, terminando nosso primeiro dia. Porque eu e você, nós viemos com um propósito para ser cumprido nessa vida. Nós viemos com a missão para ser cumprida nessa vida. Nós temos um chamado para responder aqui nessa vida. Só que quando eu fico perdida em tantos relacionamentos errados, eu fico perdida em autoestima errada, eu fico perdida num medo de Deus, eu fico perdida em tantas questões erradas, eu olho pro espelho e eu só vejo frustração, eu só vejo tristeza quando eu olho no espelho. Tudo isso ajuda o quê? Ajuda eu me afastar dessa missão, desse propósito. É aí que entra o papel do acusador. Quando eu limpo essas memórias, quando eu me curo de tudo isso, eu fico pronta para atender esse chamado e para servir a Deus, servindo as pessoas. Eu quero servir muitas pessoas, assim como a sogra de Pedro, que estava doente e ela estava sendo um problema. Mas no momento que ela recebe a cura, ela passa a servir todas as pessoas que estão na casa. Assim acontece comigo e com você, quando nós somos curados nas nossas emoções, nos nossos bloqueios emocionais. A alma está sendo preparada e os bloqueios nos seguram, os desbloqueios nos soltam para viver o melhor de Deus e para servir a Deus com eficiência e eficácia nesse tempo que nós estamos. Vamos falar muito sobre isso ainda até o final de semana. Deus abençoe sua vida. Obrigada por estar comigo aqui. Encaminha a live para quem você acha que precisa de mais vida na vida, precisa se libertar de um monte de coisas aí que não tá legal ainda. Deus te abençoe, obrigada, e amanhã a gente começa com, de novo, outra live falando sobre bloqueios e desbloqueios emocionais.